Está aqui no Facebook da página do Gazeta Online. Hoje aqui viemos falar mais uma vez de futebol capixaba, mais uma vez de futebol feminino também, de Copa Espírito Santo, de muitos assuntos interessantes. Comigo já está aqui o técnico Luciano Tadino, do Vila Nova, que hoje vai falar um pouco com a gente sobre o time do Vila Nova, que passou para a segunda fase da Copa do Brasil de futebol feminino. E comigo também Eduardo Dias. Boa tarde para vocês dois. Primeiramente para você, Dudu, boa tarde. Boa tarde, Kaique. Boa tarde, Luciano. Parabéns pelo trabalho lá no Vila Nova e boa tarde aos internautas também. Tá certo. Primeiramente a gente pergunta ao Luciano como é que foi toda essa participação. Que participação incrível, né? A primeira parte aqui, primeiro jogo em casa, o Vila Nova venceu por 4-0 Ipatinga, levou uma vantagem muito forte lá para Ipatinga agora na última semana e conseguiu lá segurar o jogo. Na verdade o Ipatinga só fez um gol mesmo por causa do pênalti, né? Vocês fizeram um também, né? Isso, boa tarde, Kaique, boa tarde, Eduardo. Foi uma partida bem equilibrada, como você mesmo disse, né? O gol do Ipatinga saiu na cobrança de pênalti. A juiz entendeu que houve um toque de mão dentro da área após um carrinho da zagueira. A Estela deu um carrinho na bola, mas a bola correu e acabou esbarrando no braço dela. A juiz entendeu que foi pênalti. Como é que tá para vocês essa participação, Luciano, nessa competição agora? Uma boa participação, né? Um time novo também, um time assim, de certa forma renovado, vamos colocar assim, que foi campeão do Capixabão feminino também, né? Exatamente, é uma equipe nova, né? Ainda pouco conhecida no estado, mas está mostrando, né, o nosso trabalho agora aí nessa Copa do Brasil. Estamos desempenhando de uma forma equilibrada, sempre mantendo os pés no chão e tentar fazer o máximo para poder representar bem o nosso estado. Luciano, e assim, né, a gente que acompanha o futebol capixaba, acompanha sempre, no futebol masculino, o futebol já tem muita dificuldade, né, naturalmente. Como que está o futebol feminino? Quais são as dificuldades hoje que o Vila Nova enfrenta para entrar em campo? Então, as dificuldades são muitas. Começando da questão de treinamento, nós temos uma certa dificuldade, a questão de horário, que as meninas trabalham. Então nós temos que adequar um horário que dê para todas treinarem. Inclusive nós temos um dia na semana, na sexta-feira, que treinamos das 22h30 às 0h30, um horário que consegue abranger um número maior de meninas. E além da questão de espaço, hoje é muito difícil você conseguir um campo disponível para treinar à noite com iluminação. Então essas são algumas das dificuldades, além da dificuldade, questão do patrocínio, do apoio, né, tanto do poder privado quanto público, e a questão também um pouco do preconceito que ainda existe em questão do futebol feminino. E essa questão do preconceito, Luciano, acontece muito ainda das meninas falarem com você, a questão de sofrer preconceito por causa que pratica o futebol, isso realmente acontece muito? Então, vem melhorando, né? Ao longo do tempo a sociedade vem entendendo essa prática do futebol pelas meninas, então elas conseguiram superar no início e agora se existe um preconceito, mas menos do que antes. Tá certo. E dentro da competição, Luciano, vocês agora pegam o Flamengo, uma das equipes, vamos colocar assim, fortes da competição, atual campeã brasileira, né? No caso a gente fala futebol feminino, campeão brasileiro de futebol feminino na Copa do Brasil, campeão da Copa do Brasil, perdão. E que venceu, por exemplo, o Oratório fora de casa por 7-0. Há uma dificuldade muito... Como é que vocês veem, melhor dizendo, essa participação agora do Vila Nova nessa segunda fase? Vai ser um pouco mais complicado também? Sim, com certeza. Se tratando de uma equipe, né, como o Flamengo, como você já disse, a equipe que é a atual campeã, vem tendo um conjunto desde o início do ano, eles que têm o apoio total da Marinha, então tem um espaço adequado para treinar. Então nós já estamos conversando sobre isso, tentar manter o máximo de tranquilidade para não ser surpreendido por eles, que o resultado deles lá de 7-0 não quer dizer que isso vai interferir com a gente, porque nós também temos as nossas qualidades, vamos trabalhar em cima disso e estamos confiantes, muito confiantes, mesmo se tratando, né, do Flamengo, mas sabemos também da nossa qualidade, do nosso potencial. E assim, Luciano, você falou, né, para quem não sabe, o Vila Nova, né, um time do Vale Encantado, né, um bairro de Vila Velha. E você estava falando comigo, né, Luciano, que durante a viagem para vocês foram para Minas Gerais à noite, né, e tem aquela preocupação das meninas com o trabalho, né, que elas jogam o futebol na hora do lazer e na hora da ida, né, teve que negociar com os patrões, assim, para liberar para ir. E na hora da volta também foi aquela correria para ir para o trabalho depois, né? Me explica aí como é que foi. Isso, até né, um dia antes do jogo ainda tínhamos algumas atletas que estavam pendentes a liberação das empresas nas quais elas trabalham.
mas graças a Deus correu tudo bem, houve a liberação. Tivemos que sair um pouco mais tarde, na terça, às 19 horas. Chegamos em Patinga 3 horas da manhã e ficamos hospedados. Às 15 horas tivemos que liberar o hotel. Foi meio que um transtorno também nessa transição ali para descansar. Porque o jogo mudou a data 2 dias antes, né? O planejamento estava de vocês para o jogo ser 3 horas da tarde, né? Aí depois mudou para noite, né? Isso. Até na segunda-feira, até na terça-feira, na verdade, às 10 horas, o jogo ainda era quarta-feira às 15 horas. Mudou logo na terça-feira, depois das 12 horas, recebemos um e-mail da Federação e da CBF falando dessa troca do horário. Aí vocês saíram, desculpa te interromper, mas você falou, vocês saíram, tiveram que sair do hotel às 3 horas da tarde até às 8. Como que foi lá em Minas? O que vocês fizeram? Então, nós ficamos num parque lá, né? As meninas, nós fomos para um parque que tem lá em Minas, lá um parque, como se hoje fosse, né, um Tancredão aqui de Vitória, né? Aí ficamos lá, bastante sombra, descansamos um pouquinho, aí às 17 horas fomos para o estádio. O senhor Luiz, o responsável do estádio de Patinga, liberou o estádio para a gente às 17 horas, ficamos no vestiário até às 19 horas. 5 horas de espera. 5 horas de espera, né, no vestiário. E depois teve o retorno, né? Saímos de Patinga, já eram meia-noite. E chegando em Vitória às 7 horas da manhã, e dali já foi assim, as meninas ficando no ponto de ônibus já para ir para o trabalho, que tinha menina que pegava às 7h30 da manhã, outras às 8 horas, tinha algumas que pegavam às 7 horas da manhã, então teve essa correria toda ainda aí. Quais as pretensões principais de vocês agora? Porque história vocês já fizeram com o Vila Nova, né? A primeira equipe feminina a vencer numa Copa do Brasil, avançar também de uma fase na Copa do Brasil, um campeonato nacional importante, que vem nesse mundo depois de Olimpíada, que todo mundo estava falando de futebol feminino também. E agora, o que vocês esperam também na competição como um todo e para o Vila Nova também, Luciano? Olha, nós esperamos, né, que a gente possa conseguir seguir em frente na competição, esse é o nosso objetivo. Mas, se caso não acontecer, nós vamos sair de cabeça erguida, saber que representamos bem o nosso estado, preparar para o próximo ano, que nós já estamos com a vaga da Copa do Brasil do próximo ano, né, garantida já. Então, se preparar ainda mais e procurar se qualificar, tanto no nosso treinamento, e procurar agora, né, de repente, conseguir um pouco mais de apoio para que a gente possa dar mais condições de treinamento para essas meninas. Tá certo, Luciano, você pode falar do... E para o internauta, né, que ficar interessado, o jogo Vila Nova e Flamengo acontecer no próximo dia 8, né, quinta-feira, no estádio Engenheiro Araripe, a Casa Desportiva Ferroviária, às 8h15, né, Luciano? O jogo às 8h15, e os ingressos já vão começar a ser vendidos na semana que vem, R$20 a inteira e 10 a meia, então quem quiser prestigiar é só ir ao Araripe no dia 8, que vai assistir as meninas do Vila Nova contra o Flamengo, né? Tomara aí mais uma vitória para o futebol capixaba. Quer convidar o pessoal aí para assistir esse jogo? Isso, com certeza. Convidar o público em geral, amante do futebol feminino, quem ainda não prestigiou, e lá que pode ter certeza vai ser uma grande partida. Então convido a todos, né, para estarem presentes lá na Engenheiro Araripe, prestigiando a nossa equipe, prestigiando o futebol feminino. E a partir de terça-feira nós já estaremos com os ingressos à venda, conforme o Eduardo falou, 20 inteira, R$10 a meia. Então convido a todos aí para estar dando essa força aí. Legal, então. Nosso papo aqui não acaba de futebol capixaba, agora a gente vai falar de Copa Espírito Santo. Nesse final de semana tem mais rodada. Final do meio de semana, na realidade, na terça-feira a gente teve rodada acontecendo. O Real Noroeste venceu o Linhares por 2-1. O Real tomando aí, então, a ponta da chave, qual participa, a chave Centro-Sul, então. Real da chave Norte, né? Chave Norte, perdão, exatamente a chave Norte. Então, a chave Centro-Sul, que na verdade tem a Desportiva, então. O Vitória, na verdade, na primeira posição. Isso. E a Desportiva na segunda posição, porque a Desportiva empatou com o Ser na última rodada. Mas a gente tem também jogos nesse fim de semana acontecendo. Entre os principais destaques aí, a gente tem a possível volta do Vitória para a primeira posição, né? Joga contra o Vila Velhense, uma equipe que não pontuou ainda, Eduardo, na competição. E tem boas chances, é claro, de ter uma boa vitória, e está até poupando o time também, né? Não, o Vitória continua, né? Está com 10 pontos, mesmo a mesma pontuação da Desportiva. Continua na posição, na verdade, de ampliar a vantagem. Né? Ampliar essa vantagem justamente porque a Desportiva folga na rodada, né? Então o Vitória pega o Vila Velhense amanhã, o jogo é com o mando do Vila Velhense, mas é na casa do Vitória, que vai ser aqui no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira. Então o jogo às 3 horas, Vitória e Vila Velhense. Vitória, mesmo poupando alguns jogadores, entra como favorito. E o outro jogo da rodada é o Atlético Itapemirim, né, que está com 7 pontos, quer chegar ali encostar na Desportiva, que tem 10, no Vitória, que tem 10.
recebe o Serra no estádio José Olívio Soares, lá em Itapemirim, às 3 horas. Aí tem mais 2 jogos na chave norte. Temos a chave norte, no caso aí, o Rio Branco e o Linhares, no caso, o Rio Branco voltando a jogar depois de uma... O Rio Branco que vem meio penando um pouco nessa competição, né? Tem alguns problemas que acaba enfrentando ainda e voltando agora a jogar contra o Linhares, né? Isso, o Rio Branco começou muito bem, né? Mas vem de alguns tropeços, está com 8 pontos, saiu da zona de classificação, né? A zona de classificação agora está com o Real Noroeste com 11 pontos, o Espírito Santo na segunda colocação. Então amanhã, às 4 horas, no Engenheiro Araripe, o Rio Branco tem chance aí de conseguir mais uma vitória, de voltar a vencer para encostar no G2 ali de novo, que dá a vaga na semifinal. Além disso, também temos Real Noroeste e Sport. Real Noroeste e Sport. O Real querendo aí continuar nessa primeira colocação, que assumiu essa ponta. São os principais jogos, então, da Copa Espírito Santo desse final de semana. Dudu, igual a semana passada, eu vou pedir placares. Semana passada eu falei que a Desportivo ganhava 1-0 com o gol do Rael. Foi 1-0 com o gol do Rael até os 43 do segundo tempo, hein? Por pouco, hein? O Serra empatou e o Vitória agradeceu você. Agradeceu, no caso, ao empate, né? Mas vamos lá, então, para esse final de semana. Primeiro jogo que a gente destaca aqui. Vamos por chave. Vamos pela chave Centro-Sul. Chave Centro-Sul, então. Vila Velhense e Vitória. Vila Velhense e Vitória, 1-0 Vitória. 1-0 Vitória. Não vou falar gol não, porque aí já é demais, né? Não, já é demais, né? Vou guardar minha sorte um pouquinho. Atlético, Itapemirim e Serra. 2-0 Atlético. Chega aos 10 pontos. Então, e agora a chave Centro-Sul. Temos aí Rio Branco e Linhares. Rio Branco, né? Vai golear de novo, né? Goleou na primeira rodada aqui no Kleber Andrade, quando o mando era do Linhares. Isso. Vai golear aqui agora de novo. Quanto? 4-0 Rio Branco. Rapaz, Eduardo Dias não tá deixando mole aqui, né? Real Noroeste e Sport. Real Noroeste, 1-0 Real. 1-0 Real. 1-0 Real. Você, internauta, gravou todos esses placares. Semana que vem vamos cobrar do Eduardo Dias tudo isso, hein? Vamos cobrar tudo isso. Novidades também que a gente destaca aqui é que o título da Copa Espírito Santo, a partir do ano de 2017, poderá garantir vaga, Dudu, na Série D do Campeonato Brasileiro. Um prestígio a mais para a competição, né? Isso, foi uma mudança, né, anunciada pelo presidente Gustavo Vieira, porque a Copa Espírito Santo está meio em baixa, né? Uma competição meio que perdeu um pouco de prestígio entre os clubes, então, para devolver, para dar um pouco mais de prestígio, resolveu colocar uma vaga da Série D continua no Capixabão e a segunda vaga vai para a Copa Espírito Santo, né? Tá certo, então. Essas foram as principais informações do futebol capixaba aqui nesta sexta-feira. Agradeço a você a participação aqui no Portal Gazeta Online também, você que está aqui com a gente. Agradeço o Luciano Tadino também para falar um pouco aqui do time do Vila Nova também. Obrigado, tá, Luciano? Eu que agradeço aí, Kaique, Eduardo, pela oportunidade de estar falando um pouco do nosso trabalho aí. Tá certo. Eduardo Dias, obrigado também, bom final de semana e vamos para mais uma rodada aí da Copinha, né? Vamos lá, valeu, Kaique. Luciano, parabéns de novo, um abraço para as meninas do Vila Nova, sucesso para vocês no próximo jogo, tomara que vocês vençam o Flamengo e tchau, tchau para os internautas também. É isso aí, segunda-feira tem mais bate-papo esportivo aqui, no mesmo horário, a partir das 4 horas da tarde, você acompanha também comigo, o Eduardo Dias estará aqui também, vamos trazer as informações aí da rodada do final de semana, tem muita coisa. Obrigado, até a próxima.